Vamos conversar agora com o diretor da Polícia Técnica, Dr. Tavani. Dr. Tavani, o que o senhor tem a nos dizer sobre a perícia, sobre, enfim, as circunstâncias do crime? Eu peço desculpa novamente ao Gasosi de estar comentando esse detalhe, porque para ele... Para todo mundo saber como é que quando acontece um crime de onda. Porque eu acho que é uma coisa que inclusive, a população tem que saber. Quer dizer, até para que não só repudiar esse crime, punir esse crime, como que não haja outro tipo de crime. Ele não pode ficar impune esse crime de forma nenhuma. Então ela possuía, por exemplo, escoriação na parte lateral do pescoço. Quer dizer, escoriação é o que vulgarmente chama de arranhão. Tá? Escoriação na parte lateral do pescoço. Possuía equimose, tá? No lado direito do rosto. Tá? Esses ferimentos na garganta, tá? 4 ferimentos, e 12 ferimentos na região do tórax. Sendo que desses 12, isso também é um dado do ponto de vista jurídico importante, a área de eleição foi muito estreita, tanto que desses 12, 8 atingiram o coração. Quer dizer, houve uma prevalência... Havia uma intenção, né? Exatamente. Quer dizer, uma intenção visível de atingir um órgão nobre. Tá? E não se pode nem arguir, nem há de argumentando que haveria uma coisa, vamos dizer, enlouquecida, impensada, não, porque alguma coisa é ao contrário. Uma coisa objetivada, né? Esse ponto eu acho que a perícia é importante. Também do ponto de vista da perícia do Instituto Carlos Éboli, que é órgão subordinado ao nosso departamento também, é importante, Lúcia, o seguinte, 2 fatos. Primeiro, visíveis sinais comprovados, fotografados e devidamente catalogados em laudo de adulteração da placa do automóvel. Quer dizer, ninguém adultera a placa do automóvel num crime passional. Tá? A placa de um automóvel só é adulterada para uma prática ilícita, seja ela qual for, até para fugir da multa, mas é uma prática ilícita, mas no caso, num crime grave. O senhor tem alguma ideia sobre esse crime? Olha, esse crime, em primeiro lugar, indubitavelmente, é um crime premeditado. Isso é a minha ideia. Quer dizer, agora eu estou emitindo a ideia pessoal, não é a opinião da perícia, né? É um crime premeditado, praticado de uma forma brutal, em que houve, talvez até, a aplicação de algum golpe, de alguma ação para tornar a vítima completamente indefesa, porque essa não presença de lesões de defesa fala a favor, talvez, da vítima estar desacordada. E na sua opinião, é a sua opinião ou é certo, tecnicamente, que quando ela foi esfaqueada, ela estava inconsciente? Isso é certo ou é uma opinião? Não, eu acho, vamos dizer, numa escala de 0 a 10, 9. Ok. Tá? Que ela estaria inconsciente. Doutor Tavani... É instintivo. Isso é instintivo. Qualquer pessoa atacada, se estiver consciente, mesmo subjugada, a pessoa tenta se defender. Certo. Como eu disse, até casos que a gente vê no corpo da vítima, às vezes, cortes profundos que a vítima tenta até segurar lá. Ainda dela estar com as mãos, ele podia segurá-la com as mãos e outra pessoa vir esfaqueada. Pode também, essa possibilidade. Né? Mas que ela estava totalmente indefesa, quer dizer, o que é também uma agravante. Do crime está E o instrumento usado foi um só ou pode ter sido mais? Olha, as lesões do pescoço, quer dizer, da garganta, não eliminariam a possibilidade de ser um segundo instrumento. Fenda, porque a mulher se refere a uma chave de fenda. Mas eu acho muito provável, quer dizer, também numa escala de 0 a 9, muito provável que tenha sido o mesmo instrumento. Tá? O mesmo instrumento que provocou as lesões no peito e as lesões na garganta. Agora, obviamente, equimoses e escoriações podem ter sido socos, podem ter sido coisas desse tipo, né? Também, um aspecto importante que eu acho é que o instrumento usado, o instrumento da agressão, foi um instrumento pérfuro-cortante. Né? Quer dizer, é uma lâmina, me permitam explicar assim de uma forma bem, mas é porque o público entender fácil. É uma lâmina longa, com ponta e com 2 cortes. Quer dizer, surge classicamente na medicina legal, nós damos como exemplo de instrumento pérfuro-cortante o punhal. Quer dizer, não seria tesoura, então, como foi dito? A tesoura me parece pouco provável. Né? E me parece, talvez, isso aí é um raciocínio também não técnico, meramente especulativo, mas a gente não pode, como pessoa humana, deixar de raciocinar, né? Talvez fosse até uma tentativa de eleger um instrumento que fosse mais fácil de justificar estar no carro do que o outro. Como é que o senhor classificaria esse crime? Em termos de gravidade, eu acho que ele é um crime muito grave, sob todos os aspectos. Eu, de profissão, sou psiquiatra, né?
Eu sou médico legista, mas sou psiquiatra de profissão. Então, habituado e trabalho há 30 anos com psiquiatria forense. Quer dizer, eu só trabalho com criminoso e doente mental. Né? Criminoso de manicômio. Só trabalho com isso há 30 anos. Então, eu poderia lhe dizer, em primeiro lugar, aliás, o Albino até no outro bloco falou nisso, e eu gostaria de repisar isso. Em primeiro lugar, a prática do crime demonstra que havia plena consciência. Isso eu não tenho dúvida. Se eu estivesse fazendo um laudo... mental, então. Não se trata de um doente mental. Quer dizer, eu se estivesse fazendo um laudo hoje, eu daria que ele tem plena consciência. É a falta de respeito pela vida humana. Quer dizer, ele não tem, essa pessoa, não tem a consciência que nós temos, que é necessária para que a gente viva em sociedade, a consciência do direito dos outros, do direito básico a existir, além de todos os outros direitos, né? Então, uma pessoa com esse tipo de mente, com esse tipo de formação mental, é um monstro, não é um ser humano normal. E tem que estar isolado da sociedade mesmo. É um monstro moral. Sabe o que é um monstro? É aquilo que não é como os outros. Não funciona como as outras pessoas funcionam. Parece que é gente, mas não é gente. É um monstro. A mente funciona de uma maneira completamente torta. Então, as razões, os porquês aí, esse tipo de porquê, é completamente aleatório. É porque ela era bonita, porque ela tinha o olho preto, porque ela tinha o olho azul, é porque ela se aproximou dele, porque ela foi boa com ele. Por inveja, obviamente. Sabe? Não se pode ver uma pessoa feliz quando você é muito infeliz. Esse rapaz tinha uma sombra negra na cabeça dele. Não sei se tinha magia negra ou não, mas ele vivia numa escuridão. Uma falta total de luz. Quer dizer, ele realmente não é destituído de qualquer sentimento de culpa. Ele não sabe o que é isso. Não tem noção do que seja isso. E mais, incurável. Porque não é um tipo de crime que tem uma explicação dentro da lógica natural do ser humano. Um assaltante que assalta porque, enfim, acha que aquilo é um meio de ganhar a vida, eventualmente dá um tiro, troca tiros, mata-se. As explicações que ele deu, essas invenções que ele fez, não, ela estava me assediando, me perseguindo, por isso que eu a matei. Quer dizer, isso parece que dá uma ideia de que era o que ele andava dizendo para a mulher dele. Ela está me assediando, está me perseguindo. Talvez um pacto de fidelidade. Vamos selar o nosso amor aqui com uma morte. E eu pergunto ao senhor uma outra coisa. Como o senhor classificaria esse crime, dentre os crimes que o senhor já presenciou, já periciou, né? Já tomou conhecimento? É muito bárbaro, é bárbaro demais. E que nível está a barbaridade desse crime? É um dos mais bárbaros, né? É comparável somente, embora as circunstâncias fossem completamente diferentes, mas comparável somente na sua brutalidade, no seu barbarismo, ao da Denise Benoliel nos últimos anos, né? Que a gente se lembra que foi sequestrada... Foi aquele dos porteiros? Pelos porteiros e levada para um local, estuprada e morta, e o cadáver ocultado. Quer dizer, uma coisa também bárbara. Mas veja bem, no caso da Denise Benoliel, os criminosos eram pessoas de baixo nível cultural, né? Pessoas, era um porteiro e um servente do prédio, e outra coisa, pessoas que não tinham uma convivência íntima, como no caso presente. Quer dizer, eu acho que agrava a situação sobre o outro, que eu tomei como parâmetro, apenas para esclarecer o que você perguntou, agrava a situação o fato de ser, inclusive, um fato praticado contra um companheiro de trabalho. Aquela pessoa que você diariamente troca ideias, diariamente você convive nas dificuldades, você muitas vezes até tenta ajudar. Isso eu acho que agrava, isso demonstra o que o Pi falou muito bem, a característica monstruosa, né, dessa pessoa. Quer dizer, uma pessoa que está vestida de cordeiro, mas na realidade, a qualquer momento, volta-se contra o outro. Ao contrário, até usa uma pior covardia, que é usar a própria confiança que o outro tem nele pelo fato de conviver no mesmo ambiente. Quer dizer, não é uma pessoa estranha, não é um cidadão da rua que lhe assalta e que nunca lhe viu mais gorda e que quer o seu colar e que de repente lhe fere.